Então, pessoal, a nossa otimização, né? A otimização é a nossa segunda parte aí do nosso conteúdo, tá? A parte de otimização, gente, é o nosso objetivo, podemos dizer assim, né? Então, nós temos, pessoal, que dentro da economia a gente busca máximos e mínimos, basicamente é isso, né? Então, hoje a gente começa com essa parte, né? Com mínimos e máximos, né? Que é a primeira parte de otimização, tá? Vamos começar já com uma função que fica mais claro, né? Exemplificar tudo isso. Então, nós temos, gente, que a gente tem essa função aqui. Bem, a gente olha para essa função, já sabe que a gente está procurando o quê? Um mínimo, né? Um mínimo aqui, com cavidade aí voltada para cima, tá? Aí nós temos, pessoal, esses pontos aqui, né? Os pontos que estão aqui da parábola, a gente já viu isso, né? Esse ponto 5 aqui, constante. 1 e 5, quem são 1 e 5? As raízes, né, da nossa função, né? As raízes. As raízes da função é quando o nosso y, né, é igual a zero. Então, eu vou igualar a zero aqui e eu tenho que x, 1, né, ou x', coloco 1 aqui para não confundir com a derivada, é igual a 1, e x2 aqui é igual a 5. Montamos o gráfico bonitinho. E aí a gente tem esse ponto de mínimo. Mas como que a gente encontra esse ponto de mínimo, tá? Este ponto de mínimo, ele é um ponto ótimo, tá, pessoal? Importante, é o ponto crítico, né? É o ponto ótimo. E como que nós encontramos ele? Através da condição de primeira ordem, né? Que é o quê? Igualar a primeira derivada a zero, tá? Então, condição de primeira ordem, né? Vamos encontrar aí. Nós já sabemos que é um ponto de mínimo porque a gente está vendo no gráfico, tá? Mas aqui, de forma geral, a condição de primeira ordem nos dá o nosso ponto ótimo, né? O ponto ótimo, onde maximiza ou minimiza a função, tá? Esse ótimo ele pode ser global ou local, tá? Quando é funções de grau mais alto, é um ponto ótimo local, tá? Então, aqui a gente tem condição de primeira ordem, eu vou pegar e fazer isso aqui, né? Derivada primeira igualado a zero. Para quê? Para encontrar o ponto ótimo. Mas como, né? Vamos primeiro fazer aqui a derivadinha. Derivada primeira aqui em x vai ser igual a 2x menos 6, ok? Igualado a zero. Então, eu tenho aqui, gente, que eu vou fazer. Eu vou mudar de cor aqui para ficar mais claro. 2x menos 6 igualado a zero. Exatamente essa condição de primeira ordem. Posso resolver? Com toda certeza. Então, 2... Vou fazer um 2, foi um x, tá? Aqui. Então, temos 2x igual a 6, x é igual a 6 por 3, x vai ser igual a 3. Aqui é 3, desculpa. 2, desculpa. Oh, meu Deus. Aqui, 2. Então, é o nosso x igual a 3. Legal. Então, o nosso ponto, o nosso x crítico, né, é 3. E o y? Como é que eu encontro o y? Porque o meu ponto aqui, ele tem uma coordenada, né? Não ficou muito retinho aqui, mas, ó, ele tem uma coordenada, certo? Aqui, ó. Ele tem uma coordenada. Então, eu preciso encontrar o y. Como eu encontro ele? Eu substituo onde ele? Aqui na minha função original, né? Porque eu tenho aqui um x, né? Então, eu vou fazer o quê? Para encontrar esse y, eu vou colocar ele, o 3 aqui, o meu ótimo aqui. 2 mais 6 vezes o 3 mais 5. Resolvendo... Opa, não é mais aqui. Peraí. Menos. Resolvendo, tá? Eu vou ter que o y é igual a menos 4. Então, aqui é menos 4, aqui é 3. Este é o meu ponto ótimo. É o meu ponto mínimo. Então, meu ponto mínimo que minimiza mínimo, que vai minimizar a minha função, será 3 e menos 4, ok? Então,
Agora, pessoal, vamos para o máximo e mínimo aí com uma parábola com concavidade voltada para baixo, né? Então, agora a gente está procurando o quê? Um ponto de máximo. Mesma coisa, gente. E por que a gente faz a primeira derivada igual a zero? Porque neste ponto aqui, gente, no ponto aqui, né, a nossa derivada, ela é igual a zero. E por isso que a gente faz esse procedimento. Então, da mesma forma que a gente fez antes, né, a gente olha aqui, ó, aqui é um 6, né, que vai fazer o intercepto, condiz aqui. As raízes, tá? Quem não lembra como faz as raízes das funções, né? Só pegar isso aqui igual a zero, né? As raízes é o ponto onde o nosso y é igual a zero, tá? As raízes aqui é x1, né? É igual a 2, tá? E o x2 é igual a 3, tá? E aí a gente precisa achar, né, o nosso ponto de máximo e mínimo, tá? E como a gente faz isso? A gente pega a primeira derivada, tá? E iguala a zero, né? Então, a primeira derivada é o quê? Menos 2x ao quadrado mais 5, igual a zero. E somente resolve, tá, pessoal? Bem tranquilo, tá? Basicamente, a gente vai ter menos 2x ao quadrado igual a menos 5, né? Aqui dá para multiplicar tudo por menos 1, os dois lados, para ficar positivo. 2x ao quadrado igual a 5. X ao quadrado, 5 por 2, né? Então, nós vamos ter que, resolvendo aqui, né? A gente tem que o x vai ser igual a 2,5, ok? E aí, para encontrar o nosso y, a gente pega aqui, substitui este x aqui, esse é o nosso x crítico, substitui esse x,2 aqui, e temos que o y será igual a 0,25. Ah, podemos utilizar como fração? Sim, mas como a gente já comentou várias vezes, ele com vírgula, e a gente utilizando calculadora é muito mais simples do que a gente ficar fazendo por fração, certo? Então, a gente tem outras respostas, né, possíveis aqui, podemos colocar que seriam x igual a 5, 2, né? Basicamente, aqui, tá, afinal, vamos tirar. Aí, pessoal, até coloquei aqui, né, para deixar bem claro para vocês, né, um zoom, basicamente, deste pedacinho aqui, né, um zoom disso aqui. Deixa eu só marcar aqui certinho para vocês. Então, a gente tem um zoom dessa parte aqui no próximo slide, tá? Aqui, tá? Só para ficar bem claro, ó, raízes, né, 2 e 3, o ponto aqui, né, onde a gente tem que o nosso x, tá? É igual a o 0, nosso x não, desculpa. Peraí. Primeiro y. Então, o nosso y aqui é igual ao 0,25 e o nosso x é igual a 2,5. Este é os nossos pontos ótimos. Como nós conseguimos ver claramente, é um ponto de máximo, né? Nossa concavidade voltada para baixo, ponto de máximo. Nosso A menor que 1, né? Nosso A negativo, lembrando, né? Também que temos essa condição, ok? Essa é a nossa condição de primeira ordem, tá? Nossa condição de primeira ordem, então, ela vai nos trazer o quê, pessoal? O ponto ótimo. Então, eu até vou deixar escrito aqui, né? Ah, temos aqui. A condição de primeira ordem deriva a função, derivada da função igual a zero. Então, essa função aqui, né, a condição de primeira ordem, nos dá o quê? O ponto ótimo, tá? Então, o ponto ótimo é encontrado aqui. Sabemos, né, se é um ponto de máximo ou mínimo? Claro, a gente viu no gráfico, sim.
Mas a gente tem a condição de segunda ordem para nos dizer isso também, tá? Aí até eu coloquei aqui, né? Deixei aqui, ó, a função crescente, a derivada fica positiva, e a função decrescente, a derivada é negativa. Se a gente olhar aqui, fica claro esse ponto, né? Aqui, ó, a nossa função aqui, ela é crescente, né? Então, a gente tem a derivada positiva, aqui decrescente, né? Derivada negativa, né? E um ponto que também é importante, né? A gente ter, né? Que é uma parábola, né? A gente tem que, quando a gente tem essa formato aqui, então, assim, quando a nossa função, ela assume um valor de máximo, gente, a nossa função, ela primeiro vai crescendo, cresce, 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 e depois ela decresce, tá? Já a nossa função, quando tem um ponto de mínimo, nossa função cresce, cresce, decresce, né? Ela vai decrescendo e depois ela cresce, ok? Então, aqui, gente. Então, pessoal, nossa condição de segunda ordem é informar se o ponto é máximo ou é mínimo. Ah, eu posso ver no gráfico. Sim. Mas isso porque a gente está falando em parábola ali, bonitinha, tudo certinho, né? Então, a condição de segunda ordem, eu vou analisar a segunda, né? A nossa segunda derivada. Enquanto a primeira derivada está me dizendo, né, qual é o valor, né, deste ponto aqui, né, lembrando aqui, existe uma reta, né, aqui essa reta, e nessa, nossa senhora, parece um ângulo agora aqui, vou apagar isso aqui. Então, eu tenho que neste ponto aqui, por que eu faço a primeira derivada? Porque neste ponto aqui, a primeira derivada é igual a zero, tá? A zero no x. A zero, tá? Então, eu faço a primeira derivada, ó, a gente tem aqui um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Ponto de máximo. Se é um ponto de máximo, eu tenho que a minha segunda derivada, ela é negativa. E, na verdade, não é que a minha segunda derivada é negativa, e daí tem esse ponto também, gente. É, porque aqui a primeira e a segunda derivada é negativa, ponto, acabou. Na verdade, é porque a gente... Aqui a regra, ela vai estar assim, gente. Aqui, regra mais geral, tá? Ela é menor do que zero, tá? Esse é o ponto, tá? Então, aqui a gente tem, ó, já tá negativo, pronto, acabou, porque não tem mais nada, né? Mas, com a primeira derivada, eu encontro o nosso ponto crítico, tá? Nosso ponto ótimo. Ponto ótimo. Ao igualar a primeira derivada igual a zero, eu tenho o ponto ótimo, que é o ponto aqui, ok? E com a segunda derivada eu descubro se ele é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Se for se a derivada no segundo ponto, vou derivar, né, segunda vez aqui, e se o valor é menor do que zero no ponto crítico e ótimo aqui, quer dizer que a gente tem um ponto de máximo, né? Então, ponto de máximo, ok? Então, a gente tem essa condição, posso dizer assim? Condição, né? Então, a gente tem que a nossa, como eu falei antes, né? Para assumir um ponto de máximo, ela vai crescendo, 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 e depois ela decresce, tá? Primeira derivada, né? Ela vai trazer ali, né? Um ponto crítico, primeira derivada positiva ali, né, substituindo, né, esses pontos aqui, né, na própria primeira derivada vai ser tudo positivo e depois vai ser negativo, tá? Nestes pontos aqui, ok? Então, pessoal, agora vamos falar um pouquinho aqui, né, na concavidade voltada para cima. Aproveitando e já trazendo uma situação aqui já diferente, né? Vocês estão vendo que aqui, ó, ela tá passando aqui, ó. Olha onde é que tá o ponto de mínimo dessa função, né? Então, para saber o nosso ponto crítico, nosso ponto ótimo, o que a gente faz? Deriva a primeira igual a zero, 2x, né?
Então, vamos aqui para o ponto crítico. 2x igual a 0. Quanto que dá isso, gente? 0. Nosso ponto crítico aqui, ó, 0 divide 2, x o crítico é igual a 0. E o nosso y? Substituímos aqui. Estamos aqui primeiro, estamos encontrando o nosso ponto ótimo, tá? Isso aqui é tudo condição de primeira ordem, tá? 0 ao quadrado mais 1. Então, nosso y aqui é igual a 1. Tá? Isso tudo condição de primeira ordem. Umzinho aqui, ó. Isso aqui, essa coordenada não é exatamente a coordenada 0 para x, 0 para x e 1 para y. Então, este é o nosso ponto crítico, condição de primeira ordem. Agora, vamos trocar a cor aqui e colocar segunda ordem, né? Então, condição de segunda ordem, para saber se é um ponto de máximo ou de mínimo. Aí eu consigo ver isso no gráfico. Eu sei, mas a gente precisa fazer o nosso procedimento todo, tá? Eu tenho que, se o f' aqui, né, esse f' que está aqui em cima, é igual a 2x, qual que vai ser a f duas linhas? Vai ser 2. Positivo. Então, se eu tenho a segunda derivada positivo aqui, opa, positivo com 2 S não dá, né? Vamos arrumar isso aqui. Positivo. Então, nós temos um ponto de mínimo. Ponto de mínimo, tá? E assim, pessoal, importante é sempre lembrar que a condição de primeira ordem, ela vai estar assim, né? X, um ponto ótimo, né? Neste caso, né, maior que 0, né? Mas eu preciso substituir alguma coisa? Não, tá dando constante aqui, porque a gente está falando numa equação de segundo grau. Se fosse uma equação num grau mais alto, a gente teria que substituir aqui também, tá? Mas só para ficar bem claro a relação também para vocês verem isso, ok? Então, nós temos essa relação de condição de primeira ordem e condição de segunda ordem, ok? Aí, gente, a gente tem a questão do ponto de inflexão, que também é bem importante, né, a gente destacar, tá? Aí, na questão do ponto de inflexão, gente, a nossa função, né, ela pode ser convexa e se tornar côncava, tá? E isso acontece principalmente, isso acontece quando, né? Ó, o 3 aqui, ordens mais altas, né? A gente sabe que uma parábola é uma função de segundo grau. As outras os outros gráficos não são parábolas, né? Então a gente tem essa mudança aqui. Então, para saber se o nosso ponto, né, ótimo, é um ponto de inflexão, a gente vai substituir, né, na segunda derivada, porque aqui a gente tinha resultados, né? Agora, se a nossa segunda derivada for igual a 0, né, no ponto ótimo, nós teremos que é um ponto de inflexão. Como isso? F de x igual a x igual a 3. Nossa primeira derivada é qual? Nossa primeira derivada vai ser igual a 3x ao quadrado, ok? Quando a gente fizer esse 3x ao quadrado aqui, eu vou igualar a 0, eu vou achar um ponto, certo? Este ponto será, né? Então, 3x ao quadrado igual a 0, tá? Então, basicamente, eu vou ter aqui o x ao quadrado igual a 0 barra 3, certo? E o x ao quadrado aqui, né, raiz de 0, tá? Então, que eu tenho neste sentido, né? Qual vai ser a raiz de 0, né? E isso é uma coisa que às vezes a gente fica meio perdido. Raiz de 0 é qual? É 0, tá? Mas eu tenho esse ponto ótimo aqui.
Esse ponto ótimo aqui está me dando 0. Legal, show. Mas será que é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo? Então, eu vou lá para a condição de segunda ordem, né? Aqui. Então, vamos deixar aqui, ó. Isso aqui é a primeira ordem, tá? É máximo ou é mínimo, né? Máximo ou mínimo? Vamos para a segunda ordem. Condição de segunda ordem, tá? Onde eu preciso F duas linhas no ponto crítico, né? É o quê? Neste caso aqui, gente, vamos lá. A gente tem que... Vamos arrumar aqui. O F duas linhas é o quê? Né? 3x ao quadrado vai ficar 6x, né? Igual a 6x. Agora, eu preciso saber o valor da segunda derivada no ponto crítico, no meu ponto ótimo. Então, é 6 vezes o quê? O zero, certo? O zero aqui. Então, a minha segunda derivada, gente, vai ficar, né, igual, no ponto crítico, igual a zero. É um ponto de máximo ou é um ponto de mínimo? É um ponto de inflexão. Não é nenhum nem outro, ok? É um ponto de inflexão. Esse ponto aqui é um ponto do quê? De inflexão. Beleza? Ah, mas achei o ponto crítico aqui. Eu devia achar o nosso y, né? Para o ponto crítico, né? Porque o ponto crítico é aqui, ó. Onde eu pintei aqui de preto. Que coordenada que é essa, gente? 0 e 0, né? Só pegar aqui e substituir na original. 0 elevado ao cubo é quanto? 0, tá? Então, eu tenho aqui que nossa segunda derivada está provando que eu tenho um ponto, este ponto aqui é um ponto de inflexão. Ok? E assim a gente fecha a nossa primeira parte aqui de otimização, tá? Aí temos um pequeno resumo aqui, né? Condição de primeira ordem, para máximo e para mínimo é a mesma coisa, tá? E a de segunda ordem vai nos dar essa relação. E se caso for igual a zero, a gente tem um ponto de inflexão, ok?